Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de Panorama Bíblico. E no nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre 400 anos de silêncio. Um período que ficou conhecido também como intertestamentário, porque está entre os dois testamentos, Antigo e Novo Testamento, interbíblico e até anos silenciosos. Bom, quem é das antigas como eu deve ter visto já aquela Bíblia que tinha 4 páginas em branco no meio dos dois testamentos. Aquelas 4 páginas simbolizavam, cada uma, 100 anos do período interbíblico. Bom, o período interbíblico ele começa então no final do cativeiro babilônico. Nabucodonosor, ainda no início do cativeiro, tem um sonho e neste sonho ele vê uma estátua, uma grande estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, a parte do colo, né, da lombar era de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Depois ele vê uma grande pedra que bate nos pés da estátua e a estátua cai no chão e se desfaz. Ele chama Daniel, isso você vai ver lá em Daniel 2, e Daniel interpreta esse sonho, informando para o rei que aquela estátua simbolizava o grande reino de Nabucodonosor, pela sua cabeça de ouro, né? Um reino que teria fim para que outro rei viesse e reinasse em seu lugar. Só que Daniel ele mostra para Nabucodonosor também o início de uma nova era, né? O início de impérios que estariam ali substituindo Nabucodonosor. E na visão de Daniel, ele fala quão suntuoso e grande é o reino de Nabucodonosor, né? Que é um reino de ouro, um reino que nenhum outro rei na terra seria capaz de ter um reino tão suntuoso como aquele, tão glorioso como Nabucodonosor conseguiu construir. Porém, ele continua a sua interpretação, dizendo para Nabucodonosor que aquele reino não seria eterno, mas que outros reis se levantariam em seu lugar. Então ele começa a falar de 4 períodos que Israel passaria, né, que são exatamente os 400 anos de silêncio. E vai além quando ele fala dos pés de barro e ferro e da pedra que esmiuça aqueles pés. Essa pedra é Cristo, né? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esses 400 anos de silêncio e esses 4 impérios, 3 impérios, né? E mais um período de 100 anos que compuseram esse período na história de Israel. E essa história que reflete hoje na nossa vida, né? Nós cristãos sabemos a grande importância que teve esses 400 anos de silêncio para que o evangelho fosse levado para todas as nações. Então vamos começar. Os 4 séculos entre o Antigo Testamento e o Novo se chama período interbíblico, e durante esse tempo vários impérios governaram na Palestina. O primeiro foi o Império Medo-Persa, que foi de 430 a 331 a.C., um total de 99 anos de governo. Depois a gente teve o período grego, de 331 a 167 a.C. Os gregos reinaram por mais tempo e abrangeram um território ainda maior que os medo-persas, né? Os gregos reinaram por 164 anos. O período dos Macabeus, que não eram um império, mas a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, eles ficaram entre 167 a 63 a.C., resultando em 104 anos. E, por fim, o período romano, que começou em 63 a.C. 605 a 539 aconteceu o cativeiro babilônico. E este período da história de Israel foi usado como instrumento de Deus para curar o povo da idolatria. A maioria dos relatos pessoais está ligado à prova de Deus ao povo, porque para que eles se afirmassem como adoradores de Deus, né? Por exemplo, Daniel ele foi levado para a cova de leões por não deixar de cultuar a Deus quando isso era um decreto. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a estátua. Esther, seu maior desafio era se apresentar como judia diante de um rei poderoso. Por quê? Porque aquele rei havia feito um decreto para matar os judeus. Se foi a idolatria que levou os judeus para a Babilônia, foi a conversão que tirou eles de lá.
O fim do cativeiro acontece no episódio da mão, lembra? O rei está fazendo uma festa e de repente aparece uma mão que escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Pérez e Parzim. E aí Daniel vem e interpreta aquela escrita, dizendo que aquele reino havia chegado ao fim. Então, naquele mesmo episódio onde está acontecendo aquela festa, acontece também a entrada de Ciro no Império Babilônico. Ciro era um imperador medo-persa e ele estava conquistando todos os territórios, inclusive todos os territórios que a Babilônia havia conquistado e além disso, né, territórios que eram ao redor da Babilônia. Então, se a Babilônia teve uma grande relevância de conquista de terras, os medo-persas tiveram uma ainda maior que a da Babilônia. Ciro ele entra então na Babilônia, faz a tomada daquele império para ele, e lá em Isaías 44, 28, Isaías vai falar sobre o grande rei Ciro que vai conquistar aquele império e vai falar também sobre a reconstrução de Israel. O interessante é que essa profecia foi feita por Jeremias pelo menos 200 anos antes do nascimento de Ciro. E essa profecia é apresentada para o imperador através de Daniel. Então vamos ver. Lá em Isaías 44, 28, olha o que o profeta Isaías fala 200 anos antes de Ciro nascer. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e de todo o templo será fundado. Bom, quando Ciro chega então na Babilônia, ele conhece Daniel, o grande profeta, né, do povo de Deus. E Daniel apresenta a ele essas palavras de Isaías. Então Ciro ele abraça essa profecia e permite que o povo de Deus volte para Jerusalém e reconstrua. Não só permite essa volta, como também financia, né? Então, a partir de 331, o Império Grego passa a subjugar a Palestina. Passou o período de Ciro, que foi de 99 anos, e agora os gregos é que conquistam a Palestina. Em 331, então, ela passa a subjugar a Palestina e em 334 conquista a Pérsia em toda a sua totalidade. Mostrou muita consideração com o povo judeu e, assim como Ciro, se mostrou misericordioso. Neste período da história, a gente tem também um grande personagem que se chama Alexandre o Grande. Veja como a história dele então começa. Filipe II fundou uma cidade chamada Cidade de Filipo, mais conhecida como dos Filipenses. Comandante militar e hábil de guerra, demonstrou clemência para Israel e isentou de impostos. Conquistou o território medo-persa, enquanto Israel estava finalizando a reconstrução, né, do templo, e não poupou o reforço em ajudar. Alexandre o Grande, seu filho, filho de Filipe II, assumiu seu lugar com 24 anos de idade e, aos 30 anos, criou o maior império do mundo entre a Grécia e o Egito. Morreu envenenado aos 32 anos e invicto em todas as batalhas. Ele era fã de Ciro e o imitou. Ele não tinha filhos. Então, como ele era fã de Ciro, Alexandre o Grande, ele fez com que Israel fosse beneficiado, né, em tudo aquilo que ele julgou necessário. Em Alexandria, a cidade fundada, né, em sua homenagem, possui dois portos e ela se tornou o maior centro comercial do mundo antigo. Foi criado um museu que se tornou o centro de aprendizagem e cultura. Tinha professores pesquisadores, incluindo sala de leitura, laboratório, observatório, biblioteca, com mais de 700 mil volumes. A Septuaginta, que é a tradução grega, né, dos manuscritos, foi feita especialmente para este museu pelo grande general Ptolomeu I. Este museu, eh, na verdade, essa cidade, né, chamada Alexandria, era a pátria do grande Apolo, aquele homem que a Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras. Também João Marcos fundou uma igreja em Alexandria. Então, Alexandre o Grande ofereceu imunidade aos judeus, fundou a cidade de Alexandria e ele difundiu a cultura helênica e o idioma grego
Koiné. Gente, por que que isso é tão importante? Veja só, no período de Alexandre o Grande, na cidade de Alexandria, foi feito então a Septuaginta. Em Alexandria, que era no Egito, 70 judeus se reúnem e traduz o Antigo Testamento do hebraico para o grego, nascendo assim a Septuaginta. Veja, naquela época, quando o Império Grego estava governando, eles não governavam somente Israel, mas todo o território da Palestina e Egito. Veja só, eles introduzem a língua grega como sendo um idioma padrão em todos os povos que estavam sob seu domínio. Isso quer dizer que não importa a sua nacionalidade, não importa o seu idioma, você falaria grego, entenderia tudo o que os gregos também estavam falando. Virou uma espécie de comunicação única. E neste período, em Alexandria, 70 judeus se reúnem para traduzir os manuscritos hebraicos, ou seja, os profetas e o Pentateuco, ele passa a ser conhecido por todo o mundo que estava sob domínio da Grécia. Isso fez com que a Bíblia, né, fez com que os manuscritos hebraicos tomassem uma relevância enorme, de enorme proporção. Em 323, com 32 anos, no entanto, Alexandre o Grande é envenenado e seu governo é repartido por quatro grandes generais. Por não ter filhos, então, esse governo se enfraquece. Os generais, eles dominam algumas regiões, né? Então, a gente tem Antígono, que domina a Ásia, Seleuco, a Babilônia e a Síria, Lisímaco, é Helesponto, Cassandro, que domina a Macedônia, e Ptolomeu I, o Egito. Cassandro e Ptolomeu, eles governam juntos, né? O general Ptolomeu pediu a tradução do Antigo Testamento para o grego, pois queria entender os escritos sagrados. Ptolomeu ficou responsável por Israel, construiu várias sinagogas e criou a Septuaginta. Em 198 a 166 a.C., os Seleucidas tomam Israel de Ptolomeu e, com o grande general Antíoco Epifano, passam a profanar o templo, a cultura e a terra de Israel. Enquanto Ptolomeu foi uma bênção para o povo judeu, Antíoco Epifano, ele foi um homem terrível que profanou o templo e a cultura judaica. Usou os utensílios sagrados do templo, proibiu os judeus de oferecer sacrifícios, proibiu a circuncisão, mandou queimar os livros sagrados da Escritura e matou quem os possuía em suas casas, obrigou os judeus a renunciar ao culto a Deus e sacrificou porcos no templo. O porco que era considerado um animal impuro, né? Abominação para o judeu. Adorou a Deus no templo. Veja só. Então, é, dentro dos 100 próximos anos, começa a revolta dos Macabeus. É por isso que lá atrás eu disse que Macabeus não eram um império, né? Mas foi um período relevante na história de Israel. Começa então a revolta dos Macabeus e derrotam o general Antíoco Epifano. Ao receber a notícia, Antíoco reconhece que é merecedor deste castigo por ter profanado o nome de Deus e morre de desgosto. Veja só. Os Macabeus, que eram judeus, governaram Israel por 104 anos e foram zelosos com a tradição judaica. Em 135 a.C., os romanos, no entanto, invadem o Império Grego e, em 63, invadem Judá. Olha que interessante. Embora o Império Romano houvesse chegado, os macabeus se mantiveram firmes e continuaram dominando a região dos judeus. Os macabeus foram muito importantes para o povo judeu, para que eles se firmassem, né, no monoteísmo e para que eles firmassem a cultura judaica. Então, quando o povo romano chega, eles ainda se mantêm firme diante do governo de Judá e não conseguem conquistar a totalidade por causa dos macabeus. Vamos falar um pouquinho então da importância de cada povo na história do cristianismo. Os gregos. Os gregos criaram a Septuaginta, fortaleceram a cultura judaica, a difusão da língua grega, né? Ao surgir o cristianismo, os povos que habitavam na região do Mediterrâneo tinham sido profundamente influenciados pelo espírito do povo grego.
um povo que tinha um espírito liberto, né. Eles tinham a mente aberta para conhecer as outras culturas, eles se comunicavam numa língua única, né. Eh, Colônias gregas, algumas com centenas de anos, estavam amplamente disseminadas ao longo da costa do Mediterrâneo. Com seu comércio, os gregos espalhavam-se por todos os lugares. Sua influência espalhou-se nos mais importantes centros do mundo de então. Tão poderosa foi a sua influência que este mundo antigo ficou denominado como grego-romano ou greco-romano, pois era governado politicamente por Roma, mas a mentalidade foi moldada pelos gregos. A língua antiga se espalhou e era o segundo idioma de todo o império. Por sua influência, os homens passaram a cogitar sobre a origem e o significado do mundo, a existência de Deus e do homem, o bem e o mal. Ou seja, os gregos, eles fizeram com que os homens se desapegassem de verdades impostas e passaram a pensar sobre o que era o ser humano, de onde nós viemos, se Deus existia ou não. Como consequência disso, verificou-se um desenvolvimento maravilhoso na mentalidade do povo grego, que aprendeu a pensar muito e profundamente sobre as questões debatidas pelos filósofos. O raciocínio e a curiosidade das pessoas desenvolveram ao máximo, e o resultado foi que tornaram-se ansiosos por falar sobre assuntos e questões relacionais com o céu e a terra. Veja que importância teve a cultura grega para que o evangelho fosse disseminado pelo mundo, né? Além de uma língua conhecida pela grande maioria daquele império, o que facilitava a propagação do evangelho, a abertura da mentalidade para se pensar além da caixinha, né? Como a gente fala hoje. Além disso, né, a tradução dos manuscritos judaicos na língua grega, fazendo com que a maioria daquelas pessoas tivessem acesso ao manuscrito hebraico. Bom, os macabeus. O surgimento foram através dos fariseus. Eles eram zelosos da religião judaica e fortaleceu o monoteísmo. Também teve uma grande relevância para os macabeus os escribas, responsável pela conservação das escrituras, doutores da lei, guardião das sagradas escrituras. Também foi de suma relevância os saduceus. Os macabeus eram judeus zelosos e, como povo escolhido de Deus, se tornaram mordomos da verdadeira religião. A sua missão foi receber as revelações de Deus e de sua vontade assenhorar-se desse ensino divino, preservá-lo na sua pureza e integridade, de modo que, na plenitude dos tempos, se tornaram uma bênção para todos os povos. Eles prepararam o berço do cristianismo e fizeram os preparativos do seu nascimento e alimentaram a primeira infância. Tinham o autoconhecimento de Deus, o mais alto ideal de vida moral e eram monoteístas. Então, veja a importância dos macabeus. Embora os gregos tivessem o pensamento liberto, os macabeus, eles tinham uma vida moral incíntrica, né? Tinham uma vida moral ali, eles eram apegados à moralidade, quanto que os gregos não tinham, né? Eles eram mais abertos nessa questão de relacionamento com Deus e com os homens. O judaísmo possuía principais características do cristianismo. Não podemos ver como a vida e o ensino de Jesus pudessem ter procedido da vida religiosa de qualquer outro povo a não ser dos judeus. Então, se a gente fizer um comparativo com a vida cristã hoje e com a forma como os judeus eles seguem suas vidas, né, são os mesmos pilares, é a mesma moralidade, é o mesmo Deus. Eles também aguardavam um Salvador e aguardavam ansiosamente o enviado de Deus. Seus livros sagrados foram um auxílio. Eh, e- eh, então, eles tiveram também uma grande relevância para a construção do Evangelho. Agora vamos falar do povo romano, que também teve uma importância extrema. Entenda, os gregos estruturaram a literatura e fizeram com que ela andasse por todo o império. Os macabeus estruturaram as regras de culto, também o monoteísmo e a moralidade segundo o povo judaico, fazendo assim vir à luz o cristianismo, né? E os romanos
prepararam o mundo através do avanço das comunicações, segurança nas viagens, pavimentação das estradas e a livre estrada das nações vizinhas, também subjugadas por Roma. Então, Roma, ela permitia que houvesse um intercâmbio entre as nações, e isso dava uma certa liberdade. Se eu quisesse sair de Jerusalém para pregar em outro lugar, eu tinha livre acesso, porque no Império Romano isso era possível. Com seu império, os romanos se tornaram os mais úteis instrumentos de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo. O Império Romano se empenhou para edificar os povos aos quais governavam, e a sua lição objetiva e tentar provar que a humanidade era uma só. Por muitas eras, governos separados tinham formado agrupamentos humanos que se sentiam diferentes e isolados, mas no Império Romano os povos se unificaram. Um poder único reinava por toda parte. Gente, uma das filosofias daquele povo romano era que o ser humano era igual, não existia melhor nem pior. Então, isso também pincelava as características do cristianismo, né? O cristianismo é uma religião que tem característica universal, que não reconhece distinção de raça, que apela para os homens simplesmente como homens, tornando todos um em Cristo. E para o cristianismo, a preparação mais valiosa foi a unificação de todos os povos sobre o poder político de Roma. Finalmente, a administração romana era sábia, forte, vigilante. Tornou fácil e segura as cidades, as viagens e as comunicações em diferentes partes do mundo. As esplêndidas estradas romanas davam acesso a todas as partes do império e eram tão policiadas que os assaltantes desistiam do roubo. Nos primeiros tempos do cristianismo, as pessoas se locomoviam de uma cidade para outra ou de um país para o outro, como em qualquer outra época. E teria sido impossível ao apóstolo Paulo realizar a sua carreira missionária sem essa liberdade e facilidade de trânsito que eram possibilitadas pelo Império Romano. Então, a gente fala que foram 400 anos de silêncio, né? Tem um pastor, que é meu irmão, inclusive, ele faz uma música que diz assim: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Bom, embora Deus não tenha se revelado nesse período com grandes profecias, grandes adventos, como a abertura do Mar Vermelho, ele não deixou de estar com seu povo. Ele usou cada povo para abrir o caminho para que o evangelho fosse disseminado em todas as nações e chegasse até nós. Olha, Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Ressuscitou em seguida e deixou os seus discípulos responsáveis pela propagação do evangelho no mundo. E isso só foi possível por causa desses todos os adventos que aconteceram nesse período de 400 anos. A gente percebeu aqui que houve a estruturação do judaísmo com os macabeus, houve a disseminação da língua grega e a Septuaginta, que foi a tradução para o grego, né, do hebraico para o grego, fez com que fosse possível que a maioria dos povos de então conhecessem os manuscritos judaicos. A partir daí, a gente tem também a chegada dos romanos, que abrem esse livre acesso de estrada, que deixa as estradas mais seguras e que faz com que a comunicação via carta fosse disseminada naquela época. Foi por isso que as cartas de Paulo percorreu tantos caminhos até chegar a nós. Então, em todo tempo, Deus sempre esteve com seu povo. Bom, este é um podcast relacionado ao panorama bíblico. E se você quiser conhecer um pouco mais da palavra de Deus em forma de panorama, fica nessa playlist, assiste os outros vídeos, aliás, escute os outros podcasts. E se você quiser fazer uma leitura diária da Bíblia e não conhece os resumos bíblicos, nós também temos a playlist de resumos bíblicos.